Bem-vindos a Entre a Arte e o Algoritmo, do Medo à Descoberta. Eu chamo Paula e este é um podcast onde os criadores falam sem filtros sobre o impacto da inteligência artificial na arte. Em cada episódio ouvimos um autor que enfrenta uma presença nova e estranha. Uma máquina que sugere, que completa, que propõe, que imita, que aprende. Discutimos identidade, autoria, autenticidade e direitos de autor num tempo em que a criação parece ter deixado de ser um ato exclusivamente humano. Hoje recebemos um autor e artista cuja guitarra tem a força de uma locomotiva e cuja voz ecoa como um blues do pós-guerra. O Homem-Orquestra, que já foi considerado, e é, do meu ponto de vista, uma referência do rock mais criativo que se tem feito na Europa. Cantor, performer, cineasta, storyteller, recusa rótulos e desafia géneros. Connosco, Paulo Furtado, mais conhecido como The Legendary Tigerman. Bem-vindo, Tigerman, bem-vindo, Paulo. Vou tratá-lo assim, que é mais fácil. Muito obrigada mesmo. Das palavras também. É sincero e eu sou uma grande fã da obra do Paulo e, portanto, para mim também, em termos pessoais, é um privilégio e é um gosto termos aqui esta conversa. Paulo, a sua música mistura crueza, sensualidade, dor, desejo, pelo menos é aqui isto que esta ouvinte e consumidora sente. E nasce muitas vezes, nasce da estrada, nasce da solidão, nasce do sofrimento, nasce da dor. O Paulo acha que há algo nessa origem visceral que a IA nunca vai conseguir reproduzir, nunca vai conseguir imitar? É uma belíssima pergunta. Eu acho que conseguir imitar vai conseguir. Okay. Acho que vai conseguir imitar perfeitamente. Perfeitamente? Perfeitamente. O que é mau, porque normalmente na arte, para mim pelo menos, às vezes o que é mais interessante não é exatamente a perfeição, mas sim os pequenos erros ou as pequenas coisas que não estão totalmente certas, que são humanas, não é? O humano é falível, a arte é falível também. Eu acho, honestamente, que muito em breve será muito difícil distinguir uma canção composta totalmente por IA de uma canção composta por um humano artista. Agora, se essa canção composta por IA é arte, ou se um quadro pintado por IA é arte, ou se um filme feito cujo argumento é feito por IA é arte, para mim não é. Para mim, IA é uma ferramenta, a arte é exclusiva dos humanos, pelo menos no estado de desenvolvimento em que estamos e no mundo em que estamos neste momento. Acho que se um dia a ligação entre o que é humano e cibernético for mais difuso ou for mais misturado, que pode acontecer, não é? Num futuro não tão longínquo, acho que pode ser mais difícil, mas neste momento parece-me super claro que a arte é feita por humanos e tem que ser feita por humanos. Então, se uma IA compusesse um tema que emocionasse o Paulo, um blues, um tom menor, uma letra de solidão, o Paulo aceitaria isso como arte? Não. De acordo com aquilo que tem estado a dizer, não. Acho que não faz qualquer sentido. Porque não tem a dimensão humana, porque não tem o componente humano. Não tem a componente humana. Digamos, é como se uma guitarra tocasse sozinha e fosse, não é assim. Imaginemos que a IA é uma guitarra, não é? E que eu estou a tocar essa guitarra. Essa guitarra, se tivesse inteligência artificial dentro dela, ao longo dos anos, imagino que eu toco desde os 10 anos, não é? Neste momento essa guitarra saberia perfeitamente tudo o que eu faço. Eu poderia imitar até os meus erros, não é? Aprenderia. Mas a arte vem de um sítio que não é exatamente a aprendizagem. Eu acho que há uma história muito engraçada do Tom Waits que normalmente ele dizia, pronto, obviamente é uma parábola, mas ele dizia que ia sempre muito atento quando ia de carro e sempre com a mão fora da janela, não fosse passar uma canção e ele não a apanhasse naquele momento e fosse para a música que vinha atrás. Eu acho que tem um bocadinho a ver com isso. Eu acho que quem faz arte não sabe exatamente
de onde é que ela vem. Às vezes as palavras ou as canções surgem em catadupa, outras vezes levam meses a ser feitas. Eu acho que é uma coisa humana. Eu acho que a partir do momento em que uma ferramenta faz arte, não é arte. É uma... Falta-lhe, de facto, essa dimensão da É alma. uma mímica, é uma fotocópia, é uma cópia. É uma imitação, portanto. É uma imitação, sim. Okay. Agora pode ser uma imitação de um artista ou pode ser uma imitação de tantos artistas, não é? É como, sei lá, eu para chegar a criar alguma sonoridade minha, obviamente eu aprendi, consciente ou inconscientemente, com dezenas ou centenas de outros artistas. Isso é a evolução da humanidade. É a evolução da humanidade, mas não é a mesma coisa que aí ser treinado, ou ser um treino, que é quase uma coisa técnica. É uma coisa técnica. É quase uma coisa técnica. Exatamente. É exclusivamente uma coisa exatamente. técnica. Para mim é essa a distinção, não é? Ser arte ou ser uma coisa técnica, não é? Às vezes quando se faz arte há recurso à técnica. Muitas vezes artistas estão no lugar de técnicos, muitas vezes técnicos também se tornam artistas, mas são dois mundos diferentes. Claro. Isso aí leva-me ao início da conversa, quando se falava em erro, porque quando o Paulo compõe, enfim, um autor humano, mas neste caso em concreto o Paulo, quando compõe ou quando atua, há lugar ao erro, há lugar ao improviso, há lugar ao risco, que aliás, como dizia, é isso que faz a diferença em muitos casos, não é? A IA elimina o erro, aliás, a IA é a perfeição. E isso para si é uma evolução ou é uma amputação daquilo que é a obra e que se pretende? Eu acho que a IA muito em breve também vai conseguir imitar o erro, se lhe pedirmos. Ela aprenderá a imitar o erro. Sim, se ela sentir que isso é o melhor para aquela canção. Se o algoritmo estiver preparado, sim. Ou para uma banda sonora, eu acho que o algoritmo pode aprender também o erro. Portanto, esta teoria que nós temos de que a IA felizmente é perfeita, não é tão bem assim. A IA é perfeita a imitar, não é? A IA será perfeita a aprender e, como tal, pode aprender o erro também. O que eu sinto é que é uma coisa, na realidade, que eu acho que é muito, muito perigosa, não é? Porque eu acho que retira não só encantamento à arte, como magia à arte, como o universo à arte. Por exemplo, quando um realizador pede a um compositor, a um artista para fazer uma banda sonora, há uma conversa entre o compositor e o realizador e daí nascem ideias. Mas muitas vezes essas ideias evoluem depois, quando estão do meu lado, para coisas que nunca estariam na cabeça de quem encomendou a obra, não é? Do realizador, neste caso, ou do encenador, se for certo. Teatro. Portanto, há toda uma reflexão que eu acho que é humana e que é baseada na minha experiência muito particular e sensibilidade perante o cinema, o mundo, a música, a imagem em movimento, a imagem parada, tudo isso, que eu acho que é sempre usada de cada vez que eu faço qualquer coisa. E não é uma coisa que eu vá copiar de um processo para o outro, ou seja, é uma coisa com a qual emocionalmente eu lido em cada projeto em que estou. A partir do momento em que o realizador pede uma banda sonora que estava aqui esta cena que tivesse um toque de Morricone com Bernstein e com qualquer outro artista ou compositor, estamos de facto a limitar o que vai ser criado, estamos a criar uma coisa que não é arte e que não é original, é uma mistura, é como se fôssemos fazer uma espécie de um batido de música, não é? Em que pomos um bocadinho, uma pitada disto, uma pitada daquilo e depois sai dali uma coisa... Exatamente, sim. Pomos na bimbi, que neste caso seria aí. Exatamente. E aí essa bimbi apresenta-nos esse resultado final, que eu acho que é feito sem alma e sem uma perspectiva emocional ou artística. O Paulo já usou ferramentas de IA no seu processo criativo? Som, imagem, escrita? Sim, uso frequentemente ferramentas de IA, acho que é uma... Como ferramenta. De IA. Exatamente, sim, como ferramenta. Acho que é muito importante dizê-lo. É uma ferramenta incrível. Acho que hoje em dia a maior parte dos DAWs, os programas onde se trabalha música, têm já integrada uma componente grande de IA.
que facilita muitas coisas que são aborrecidas, que são técnicas e são aborrecidas e que não são importantes. Portanto, nesse aspecto, sim, uso como ferramenta e acho que É útil. acho que é útil e acho que é super importante e, e há outra coisa, não é? A inteligência artificial é um bocadinho como a gravidade ou como qualquer outra coisa. Nós não podemos dizer que somos contra a gravidade. A inteligência artificial está inevitável. Aqui. A não ser que haja um cataclismo e acabe a eletricidade no mundo, vai haver sempre inteligência artificial a partir deste momento, acho eu. E portanto o que se tem que fazer, acho eu, é regrar, não é? Acho que tudo no mundo é regrado, quer seja no mundo físico, quer seja no mundo digital. E com isto eu digo que sempre houve música de livraria, por exemplo, não é? Sempre houve realizadores que preferem música de livraria e que preferem chegar ali e apanhar uma música de livraria. Portanto, a IA, por exemplo, pode ser perfeitamente útil para fazer música genérica de livraria. Música de livraria, o Paulo pode explicar. Música de livraria, música de livraria que é um bocadinho música feita genérica, básica, que é feita, sei lá, que também se chama música de elevador às vezes, que é aquela música que nós ouvimos, mas não teoricamente não sem autores, não é? É sem autor, é uma coisa que de repente está ali e se queremos uma música qualquer genérica que nos transmita uma tristeza, não é? Porque é fácil. Sim. Em teoria, criar um bocadinho de música que nos alegre, um bocadinho de música que nos deixe triste, que nos deixe tristes, enfim, tudo isso é fácil. E portanto, eu acho que há espaço para essas coisas todas, mas eu acho que é muito importante é que se distinga o que é música feita por humanos ou por autores e o que é música feita por aí. E deveria ter uma etiqueta a dizer música feita por aí. E quem quiser consumir música feita por aí pode fazê-lo. E acha que é correto chamar a esse output da máquina música? Esse output que é construído unicamente pela máquina? Numa perspectiva simplista, a música de livraria que é feita sem alma e até pode ser... Mas é feita por autor humano? Sim. A música de livraria, sim, mas não é? pode ser... como é que eu ia dizer? Acho que poderá ser música, poderá não ser arte. Certo. Pode ser... certo. É um conjunto de sons, não. mas podemos ter aqui alguma dificuldade em chamar-lhe arte tal e qual nós concebemos a arte atualmente, não é? Quer dizer, a música, se formos a dissecar até ao fim, tem códigos tão técnicos quanto a engenharia ou a arquitetura, não é? Na sua gênese. Depois nós é que podemos ou não elevar isso. Tem muita matemática, sim. E podemos ou não elevar isso ao estatuto de arte, não é? Mas isso levanta-se aqui outra questão também interessante, que é se a música feita, entre aspas, os outputs construídos pela máquina, se podem ser considerados música, mas não são considerados ou não devem ser considerados arte. E se os consumidores, o público, se habituar de tal forma a consumir e a identificar a música com aquele tipo de registro, será que isso não muda o próprio conceito de arte? Eu acho que... Se isso passar a ser mainstream, digamos assim. Eu acho que pode mudar. Eu acho que há muita gente que diz, há muitos colegas artistas que dizem, sim, mas teremos sempre os concertos, porque nos concertos... Teremos os concertos, mas porquê é que teremos os concertos daqui? Já é possível fazer concertos com hologramas. Estão a fazer isso de uma forma brutal, exatamente. Sim. E os miúdos de 11, 12 anos não estão muito perturbados por ser fãs de um holograma. Até estão super entusiasmados com isso. Portanto, eu acho que o mundo está de facto a mudar, mas acho que é transversalmente. Acho que não é só em relação à arte ou à música. Eu acho que neste momento toda a vida digital... e todas as nossas vidas, quer dizer, neste momento a própria verdade é muito difícil de distinguir, às vezes tem que se pesquisar um bocadinho mais profundamente, não é? Se ler só uma notícia que vem aqui ou ali, às vezes não se tem a perspectiva toda sobre tudo, aliás, normalmente não se tem, mas é cada vez mais difícil distinguir a verdade da mentira, distinguir a ficção da realidade, muito em breve, ou mesmo neste momento já há aí capaz de fazer um vídeo, utilizar-nos em qualquer
fundamenta fazermos qualquer coisa que não fizemos, por exemplo. Sem que autorizemos. Sem que autorizemos, não é? Podem-nos pôr a vender café, se o que quer que seja. Podem-nos pôr a anunciar produtos de publicidade, sim, como já aconteceu isso, até claro. com autores portugueses conhecidos. Sim. Não é? Sim, portanto, acho que mais uma vez a educação é a única coisa que pode. A educação e o conhecimento são a única coisa que nos podem impedir quase entrar numa idade média digital, que eu acho que é para onde estamos a caminhar. Isso é muito interessante e é preocupante ao mesmo tempo, porque a educação e a formação, particularmente dos jovens, está a ser feita neste momento nas redes e sabemos o tipo de informação que circula nas redes. Saiu um estudo muito recentemente que aponta para o facto de, nos próximos anos, 90% de todo o conteúdo consumido na internet ter sido gerado por inteligência artificial. Portanto, se nós pensarmos que 90% do que nós consumimos e do que os jovens consomem na internet é feito por inteligência artificial, ou seja, é manipulável, é controlável, isso levanta-nos aqui questões brutais do ponto de vista da sociedade, não é? E dessa busca da verdade. Neste momento já se defende que nós estamos já numa fase da pós-verdade. Sim. Porque não temos muita dificuldade em perceber, como o Paulo dizia muito bem, o que é verdade e o que é que não é verdade. Então, se 90% for feito por bots, pior ainda. Sim. Não é? Sim, eu acho que nós fomos um bocadinho. Aliás, não, acho que fomos bastante enganados por esta pílula dourada das redes sociais, que de repente também para os músicos e para os artistas também era uma ferramenta e se tornou uma ferramenta, mas de repente esta ferramenta pode ser perversa. É muito perversa. É perversa. É muito perversa, não é? Há uma razão para as pessoas só poderem tirar a carta aos 18 anos, há uma razão para as pessoas só poderem beber a partir dos 16 ou 18 ou o que é, há uma relação, há uma razão para tudo, há a proibição da pornografia a menores de 18, portanto, há uma razão para isto. Que não serve nada, não é? Porque não serve nada porque eu acho que todos os adultos, de certa forma, também exemplo, foram um bocadinho está a ser consumida por crianças. Apanhados neste embelezamento, nesta roda das redes sociais. Eu acho que os adultos entraram nela, não se aperceberam dos perigos dela e agora que nos estamos a perceber, não é? Há documentários. Acha que estamos a perceber-nos? Eu acho que a sociedade, que alguns estão. Acho que os pensadores. Algumas pessoas estão, mas. Os pensadores estão, não é? Houve muita gente a sair da Google e da Meta e muitas vezes com cara tapada porque assinaram documentos de confidencialidade e todas essas coisas, mas é claro que todas essas pessoas não querem as crianças deles com redes sociais, nem com telemóveis, nem nada disso. Portanto, eu próprio tenho amigos que trabalharam para essas empresas e que me dizem, se fosse a ti não tinha Instagram. Pois, sim. Portanto, o problema é que já começámos com o Instagram há uns anos atrás, não é? E, portanto, agora... pensámos que era uma coisa muito, muito interessante e que era à volta da fotografia, que não era aquela coisa como o Facebook, e de repente já estamos num sítio em que mais uma vez não há discussão. O que falávamos há um bocadinho em off, eu acho que o que mais precisamos hoje em dia para resolver problemas, para resolver conflitos, é o cara a cara, é discutir, é falar, é discutir problemas, é a sociedade poder ter espaço onde possa discutir fisicamente problemas em vez de estarmos atrás de computadores ou de ecrãs a digitar respostas aleatórias a questões. Não sabe o quê, não é? A questões que não são aprofundadas, não são no fundo discutidas. O espaço online neste momento não é um espaço de discussão. Portanto, eu acho que se tem mesmo que regulamentar muitas coisas e em relação às crianças muito mais. Eu acho que a única solução na realidade é essa, é restringir o uso às crianças para que elas possam conhecer um livro, para que elas possam saber que a carne não vem dos supermercados, mas que vem de uma quinta. Todas essas coisas que eu acho que, no fundo, enquanto as pessoas estiverem presas a um ecrã, não é? Que também é uma solidão enorme, não é?
Quantas vezes não se vê famílias a almoçar ou a jantar e está cada um no seu telemóvel a fazer a sua coisa, quer dizer, e que é uma coisa extremamente viciante e que não nos ensina nada, não nos torna pessoas melhores, não nos torna artistas melhores. Não nos torna uma sociedade melhor. Não nos torna uma sociedade melhor, antes pelo contrário. Pelo contrário. E depois entramos aqui numa espécie de um círculo vicioso, em que estamos mais isolados, refletimos menos, pensamos menos, estamos mais dependentes da máquina, e a máquina alimenta-se disso e alimenta-nos e controla-nos e manipula-nos nesse sentido, não é? Portanto, claro. Depois assistimos a comportamentos praticamente irracionais, ou que poderíamos chamar irracionais, não conseguimos explicar, mas de facto a ligação que existe, sempre existiu, enfim, desde que existem computadores, desde que existe a internet, sempre existiu esta ligação muito forte em que as pessoas atrás do computador perdem um pouco a noção de que estão a comunicar e se estão a expor. E se não houver leis, não é? E se não houver coisas que de facto regrem o mundo digital, como é regrado o mundo físico, que tem sido uma luta muito grande. Ao início havia uma grande coisa, que era o mundo digital era uma espécie de rebeldia anarquista, em que não temos que ser livres, aqui é um mundo livre, mas esse mundo livre de repente tornou-se um sítio opressor, não é? Tornou-se um sítio feio, tornou-se um sítio onde a mentira prolifera e onde há um perigo real, em primeiro lugar, obviamente, para crianças e adolescentes, mas depois também para nós. Para nós adultos, também claro é um problema grave. E, de facto, eu acho que se tem que discutir mais isto e que isto tem que vir mais presente na vida cotidiana das pessoas, e, de facto, eu acho que é muito importante que a Europa se apresse a pôr um travão e a criar leis que tornem, no fundo, a internet mais segura. A todos os níveis, não é só para a arte e para os artistas. Eu acho que tem que ser claro o que é que cada um faz. Por exemplo, tem que ser claro, se formos agora voltar à inteligência artificial, tem que ser claro com quem é que a inteligência artificial aprende, se eu deixo ou se eu quero que a inteligência artificial aprenda com a minha arte ou não, porque eu posso não querer, não é? Exatamente, sim. Há artistas que não querem que a sua obra seja nunca alterada, por exemplo. Nem usada. Nem usada, não é? Para nem usada. Nesse aspecto. Portanto, eu acho que há todas estas coisas que são direitos fundamentais humanos que estão a ser um bocadinho postos em causa pela inteligência artificial. Isso tem sido uma batalha grande, como o Paulo sabe, tem acompanhado e está nos órgãos sociais da SPA e, portanto, acompanha diretamente o trabalho que temos tido em Bruxelas com o GESAC, para tentar que haja aqui alguma regulamentação e, portanto, isso vem de acordo e vem de encontro àquilo que defendia. O que nós queremos, em nome dos autores, é que seja precisamente reconhecido. São 3 palavras muito simples, não é? É a transparência, é o consentimento e é a remuneração. Ou seja, que seja transparente a utilização, quais são as obras que são utilizadas, que elas não sejam utilizadas sem o prévio consentimento dos respectivos titulares, e que os respectivos titulares sejam devidamente remunerados, porque esse output, enfim, essas canções, neste caso em concreto, mas também se passa com o cinema, com o teatro, claro. com o teatro não tanto, como se passa com o cinema, com a literatura, com o audiovisual, etc., estão a gerar rendimentos, não é para os autores que alimentam as máquinas que aprendem com eles. Não é? Infelizmente, o que neste momento foi aprovado foi a obrigação de se mostrar 10% dos conteúdos utilizados. E, portanto, 10% não é nada. Não é? Quer dizer, 10% é uma brincadeira face aos milhões e milhões e milhões de obras que são consumidos. Portanto, o Paulo acha que o público em geral tem esta percepção ou preocupa-se com isto? Não, eu acho que ainda não chegou ao público. Temos que fazer um esforço para temos que fazer explicar às muito pessoas grande. isto, não é? O público até muitas vezes nós, agora, por exemplo, há uns vídeos muito populares na internet e no Instagram e no TikTok, que é umas câmaras de vigilância e com uma cadelinha a levar um cão bebé para o pé de um bebé que está a dormir e toda a gente, isto é a coisa mais linda, este é o vídeo mais fofo do mundo que é feito por aí.
como muitos outros. Há cada vez mais bandas e desconfia-se, por exemplo, que até o Spotify cria uma série de música por aí, música genérica, que não é feita por humanos e que as pessoas consomem. Portanto, eu acho que neste momento as pessoas estão numa dormência muito grande em que consomem um bocadinho o que lhes põem à frente, não é? A muitos níveis. No supermercado, se calhar, o que estiver ali mais um bocadinho à mão e mais em promoção, as pessoas se calhar vão levar, como paralelamente e numa comparação assim um bocadinho linear. Eu acho que neste momento o modo como se consome música e arte e cinema é um bocadinho, salvo raras exceções, é um bocadinho isto. As pessoas são um bocadinho levadas a consumir a próxima canção que vem ali e não se preocupam muito, não perdem 5 segundos a verificar ok, isto é uma banda mesmo, será que isto é uma banda? Deixa-me saber mais sobre este artista. Sim. Porque o mundo hoje em dia também é um mar de informação e nós das duas uma, ou conseguimos ter alguma calma e selecionar muito bem a informação que queremos e se calhar ouvir menos, consumir menos, mas consumir de uma maneira mais profunda e mais consciente, e mais consciente. E até mesmo como artista, eu hoje em dia eu tenho algum pudor em ocupar espaço. Eu realmente quero fazer alguma coisa que quero muito, muito, muito fazer, acredito muito nela, ou então prefiro não ocupar esse espaço. Porque estou a ocupar o espaço de, se calhar, se não for uma coisa em que eu acredito mesmo e que eu quero mesmo fazer, eu só estou a ocupar um espaço, estou a ser parte do ruído. Estou a ser parte destes milhões de músicas que saem todos os dias, dos quais, se calhar, há ali uma percentagem pequena, se calhar, mas importante, de pessoas que fizeram aquilo com amor e com dedicação e porque era a coisa mais importante para elas naquele momento e naquele momento das vidas delas. Certo. E para mim a arte é muito isto, é uma coisa que não tem mais outra função se não existir, porque nós temos desesperadamente que a fazer. E se não for assim, não vale a pena ocupar esse espaço. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso leva a uma outra questão, tem a ver precisamente com a utilização e das playlists, por exemplo. Não é? A Mubert é uma das plataformas onde se pode criar música artificial. A Mubert já gerou 100 milhões, cerca de 100 milhões de faixas feitas por IA. IAGE, estamos sempre a falar aqui de inteligência artificial generativa. 100 milhões de faixas é mais ou menos todo o catálogo do Spotify. Isto é real. Se nós pensarmos como é que as playlists são feitas, temos aqui um problema, podemos ter aqui um problema muito sério também, porque estamos a ver cada vez mais as playlists a serem alimentadas por bots e a serem manipuladas. Sim. Não é? Isto é uma questão que vem na sequência do que estava a dizer, do consumo, não sabemos o que é que estamos a consumir. O que é que o que é que isto inquietou? Sim, inquieta-me. Eu acho que estamos mesmo num limite em que os artistas têm que tomar partido e que têm que tomar decisões que podem ser complicadas para as suas carreiras. Mas eu acho que, de facto, mais uma vez, o poder político tem que ser chamado à responsabilidade para pôr um bocadinho de ordem e limites num mundo que está absolutamente desgovernado. E eu acho que esse é que é o grande problema. Eu acho que o dinheiro que está por trás da tecnologia, e neste momento esse é que é o verdadeiro dinheiro, não é? Esse é que são os bilionários, aí é que está o poder efetivo. Está a pressionar muito para que não haja controle, para que não haja minimamente uma atmosfera em que se perceba claramente que aí é uma ferramenta.
não é um artista. É uma ferramenta, é uma e ferramenta. tem uma utilização, e é uma ajuda muito grande, não só na cultura, obviamente, mas em todas as áreas. Claro. E, portanto, o Paulo referiu ao início, e nós estamos perfeitamente de acordo, que a AI é ótima, é fantástica, é uma ajuda enorme e é muito bem-vinda. Portanto, aqui não há nenhuma posição contra a AI. A posição é contra esta má utilização, não é? E esta manipulação que acontece e que estamos a assistir. E que tem reflexos. Porque, desculpa lá interromper, mas em última análise, muito em breve, aí pode fazer o trabalho de qualquer um de nós. Sim. Que se calhar pode estar aqui a debater se os humanos devem ou não estar vivos. Em 20 ou 30 anos podem estar a fazer colóquios em que estão. Claro. Em que de alguma maneira, quem está por trás daí pode neste momento, há as ferramentas, não é? Aliás, há muito desemprego. Há muitos anos atrás, curiosamente, o meu sobrinho, que trabalha em Berlim e que era fotógrafo para um jornal em Berlim, dizia-me, não, isto talvez há 8 anos atrás, ele dizia-me, não, aí vai acabar com mais de 50% de desempregos no jornalismo. Ele, na altura não estava a perceber, e de facto ele já estava a viver tudo isso com muita realidade, e é um facto é que esta coisa de nós olharmos para aí como um criador ou como uma ferramenta é uma diferença abismal e fundamental e filosófica quase sobre como é que vai ser o nosso futuro. Exatamente. Porque se nós não considerarmos aí uma ferramenta, estamos a dizer que aí pode controlar a informação, que aí pode fazer sem supervisão, observar uma cena, fazer uma reportagem sobre alguma coisa que acontece, apresentá-la em X caracteres e em 2 segundos está pronto, ou meio segundo. E retirar de alguma forma o olhar humano e o olhar crítico humano que é fundamental e que às vezes também é tendencioso e todas essas coisas, mas é um olhar humano. Eu acho que estamos mesmo nesta fronteira em que temos que defender o espaço da humanidade perante um espaço que não é humano. Que não é nosso. E que não é nosso. Não é nosso. Embora tenha sido criado por nós, não é nosso. Ultrapassa-nos. Estamos numa fase em que um governo da Europa já nomeou uma ministra para tomar conta de determinados assuntos, designadamente, neste caso em concreto, para tomar conta dos assuntos da contratação pública, dos contratos, etc., que é um robô. Ou seja, foi nomeada uma ministra que não é humana. Exatamente, o Paulo está a fazer uma expressão de surpresa. Isto é verdade, é público. Foi nomeada uma ministra, tem um bom aspecto, por acaso, é fácil, para tratar dos assuntos das compras, digamos assim, e da gestão dos contratos, com o argumento de que, sendo máquina, não tem amigos, não tem preferências e, portanto, não há lugar à corrupção. Isto é incrível. É um bocado, mas é a resposta àquilo que estava a dizer. Naif também. Certo, obviamente que sim, mas já chegámos a este ponto. Naquilo que é público, porque já chegámos muito mais longe naquilo que não vem a público. Claro. Portanto, efetivamente, o Paulo dizia algo muito interessante também, que era podemos ser controlados e se há aí entender um dia que nós não fazemos falta. Isso pode acontecer. Basta que o algoritmo esteja programado para acabar com o mundo por qualquer razão. Isso pode acontecer se, por exemplo, entender que o fator que mais prejudica o ambiente e mais prejudica o mundo é o homem, é a pessoa, é o ser humano. Sim, sim. Então vamos acabar com o ser humano. Enfim, portanto, não é nada que não seja possível e por isso discuto muito a necessidade de haver o próprio controle da máquina por parte de quem a programa. Sim, sim. Todos os filmes que vimos, eu às vezes digo a brincar que a culpa disto tudo é de quem cria a ficção científica, porque todos os filmes que nós vimos nos anos 80 e 90 inventaram, não é? Parece que de repente todas aquelas coisas distópicas que víamos acontecer, Exterminador Implacável, de repente uma pessoa pensa assim, isto estamos na Matrix. Não está assim tão longe. Estamos na Matrix e não nos apercebemos ainda. Podemos estar, em breve poderemos estar na Matrix. Caminhamos para lá, não é? E o que a mim pessoalmente me assusta é a ausência de consciência, do modo geral,
para este fenómeno, porque Sim. as pessoas ainda... Há muito quem acha que... Primeiro, há muito quem acha que isto... Enfim, sempre passámos por situações deste género, sempre houve mudanças, sempre houve grandes evoluções e, portanto, esta é mais uma. O Paulo acha que esta é diferente, esta traz mais risco. Sim, eu sou sempre pró-evolução. E não acho que se possa fazer nada em relação à evolução, nem nunca acho que a geração a seguir à minha que é mais que é tudo mais fácil para eles, ou que acho que todos nós enfrentamos problemas diferentes, e eu acho que o grande problema da nossa geração é compreender a vida antes do digital. É compreender que antes de haver uma coisa digital que a qualquer momento, não é, os próprios telefones ou ecrãs, a qualquer momento, aliás, existem óculos em que podemos ver estatísticas, podemos ver a realidade aumentada, ou quer que seja. Portanto, essa passagem do mundo físico para um digital é uma coisa que está muito próxima, pode estar muito próxima. Claro. E, de facto, a evolução, por exemplo, por alguma razão, durante a Guerra Fria, ou a seguir à Guerra Fria, houve uma necessidade de se reduzir, e deveria haver muito mais, e de se reduzir as armas nucleares. E eu acho que isto, de certa forma, pode ser uma coisa muito beligerante, e é uma coisa que tem que ser regrada e gerida. Não tem que se negar que ela existe. Claro. Tem que ser posta no seu lugar, tem que ser controlada, regras. Tem que haver regras em relação a ela. Ela não pode estar sob o domínio de 20 pessoas que só elas é que sabem o que é que está ali a acontecer. Sim. Portanto, nem tudo, tantas, não é? ou nem tantas, provavelmente. Nem tantas, não é? Em termos de controle global, sim. nem tantas, sim. E, portanto, nunca tanto poder esteve em tão poucas mãos, não é? E eu acho que isso é muito perigoso para a humanidade globalmente. Para o futuro da humanidade, sim, e acho que tem que ser regrado. Paulo, voltando só um bocadinho à questão económica, digamos, ou dos prejuízos que eventualmente não, que eles estão já testados e provados. Há um estudo recente, como o Paulo tem conhecimento, um estudo recente que mostra que, por exemplo, na música, os efeitos da música gerada por IA até 2028 irá dar uma perda acumulada de cerca de 24% para os criadores. Portanto, cerca de 10 mil milhões de euros, ou seja, os autores irão perder até 2028 cerca de 10 mil milhões de euros, que não perderiam se não houvesse estes outputs, esta música gerada por IA. O Paulo, enquanto autor, já sente já sente esta perda, este prejuízo? Talvez não sinta como artista, claramente sinto. Como artista, sente? Como compositor, sei lá, de bandas sonoras para teatro ou para cinema, sinto menos. Certo. Porque acho que, pelo menos no mundo onde eu me movo, as pessoas ainda querem claramente uma perspectiva humana, e querem claramente alguém que tenha uma opinião e que tenha um olhar artístico sobre o trabalho delas. Isso é a experiência em Portugal? A experiência em Portugal e internacional. Internacional também. Se calhar porque trabalho mais no mundo do cinema independente, certo, que eu acho que é um bocadinho mais preocupado em relação àquilo que faz do que se calhar blockbusters americanos ou de qualquer será outro mais país. Fácil? Eu acho que é super fácil, e de repente alguém lembrar-se que podem tirar o compositor ou o artista da equação e ser tudo muito mais barato e muito mais fácil. E muito menos interessante e muito mais genérico. E se calhar com muito mais visualizações por causa disso. E esta guerra das visualizações também é outra. Eu acho que fomos todos muito, quer artistas, quer público, acho que fomos todos um bocadinho apanhados isto é tão simples, é tão prático, o Spotify é uma coisa tão acessível. E de certa forma mas de facto depois o que paga aos artistas é quase nada. Claro que sim. Há muitos problemas escondidos sob esta aparente facilidade. Portanto, eu acho que mais uma vez é outro perigo real para músicos, e obviamente
mais ainda para jovens músicos que neste momento se lançam no mar onde existe uma quantidade enorme, abismal não só existia já uma quantidade abismal de novos artistas e de música a ser feita, como agora ainda há uma quantidade competição muito maior, abismal não é? e desleal, exatamente, com música que não é feita por humanos. Claro, é competição com a máquina, não é? Acho que hoje em dia a dificuldade é muito grande de se conseguir a atenção das pessoas e de se conseguir esses 2 segundos em que as pessoas parem, escutem e compreendam que há ali um artista e que está a dizer qualquer coisa. Claro. Paulo, se fosse lançado um dia destes um Tigerman 2.0, se houvesse uma IA que de repente pusesse no mercado um Tigerman 2.0, como é que o Paulo reagia? Isto obviamente com base no seu visual, na sua persona, no seu estilo. Como é que acho que processava. Processava ou recomeçava? Não, processava. Não, acho que processava, ia para claro. o processamento. Isso. Sim. E bem, Sim, portanto, acho que a atitude, como sabe, isso hoje está a acontecer muito, enfim, não aconteceu ainda em relação ao Paulo, acho eu, mas não é nada de que esteja livre, claro, não é? Que isso pode sim. acontecer e, de facto, a atitude muitas vezes passa por isso, é preciso processar, é preciso, não sabe muito bem processar o quê, mas é preciso marcar posição, não é? Claro, sim. E os autores devem ir muito por esse caminho. Sim, quer dizer, e eu acho que há uma desresponsabilização também, por exemplo, há cada vez menos controle da meta sobre o que é informação verdadeira ou falsa, o que no fundo é a mesma coisa, Exatamente. o que é música verdadeira ou falsa, Exatamente. não é? E cada vez mais as companhias descartam-se essa responsabilidade, não é? Claro. Que no fundo é como criar um mundo e depois achar que não temos uma responsabilidade sobre ele. Deixa lá, não é nada comigo, não, não o é? que está ali a acontecer não sei bem, eu criei isto, mas não sei o que é que tal. Pois, exatamente. Não, eu sei o que é que está a acontecer, não quero é responsabilizar-me por isso. Não é? Sei e até posso controlar e até posso, digamos, manipular e é isso que acontece na maior parte dos casos, não é? Claro. Se o Paulo tivesse que ensinar uma IA a ser Tigerman, agora vamos colocar a coisa ao contrário, não é? O que é que o Paulo nunca conseguiria passar-lhe? Aquilo que é seu mesmo. Não é? É isso, acho que a única coisa que eu não sei é de onde é que vêm as canções, por exemplo. Portanto, não lhe conseguiria passar isso porque as canções vêm de uma inspiração... Vêm de um sítio que eu não sei exatamente qual é. Eu normalmente não me proponho a escrever uma canção sobre isto ou sobre aquilo. Acontece que de repente sinto é da sua experiência, é da sua vida, não é? Para escrever sobre isto ou sobre aquilo, ou porque alguma coisa me impressiona, ou porque alguma coisa me vai impressionando ao longo de um tempo e de repente isso materializa-se numa canção. Mas depois tem muito trabalho em cima disso. Primeiro vem a ideia, claro. Vem a inspiração e depois... Muito trabalho, acho que há uma coisa que é muito importante, que é preciso também muita vida, é preciso viver... Experienciar, acho sentir, que é preciso. Não é? Exatamente, tudo isso, viver, sentir, experienciar para se poder fazer canções. Porque, por exemplo, para mim fazer bandas sonoras é uma coisa, é só diversão, enquanto escrever canções para mim às vezes não é divertido. É muito às sofrimento, vezes às vezes a sua é uma coisa meio tortuosa ou meio... É dor. Ou difícil e com muita autocrítica e queremos fazer a coisa da maneira correta e não quer dizer que quando se faz uma banda sonora não haja essa preocupação toda, mas a música não é o centro da coisa, não é? A música está ao serviço de uma outra coisa maior, como está o guarda-roupa, como está a cenografia, como está a fotografia. Estamos todos a trabalhar, exatamente, estamos todos a trabalhar para que o realizador consiga fazer e encontrar a sua peça de arte, ou seja, a peça de arte neste caso é o global, não é? É o filme. Aqui a música tem um aspecto um bocadinho mais técnico. Acho que de certa forma fazer uma banda sonora é um bocadinho mais técnico do que fazer um álbum de artista em nome próprio. Sim, e nós muitas vezes conseguimos só pela música perceber qual é a cena que vai acontecer a seguir e, portanto, tem esse fator. Paulo, estamos a chegar ao fim e queria fazer-lhe aqui uma pergunta final, que é um desafio também.
Se o Paulo tivesse que deixar uma última canção ao mundo, imagine, temos aqui um cenário apocalíptico e o Paulo tinha que deixar uma última canção ao mundo. Essa canção falaria sobre o quê? Sobre humanidade e empatia. Sobre humanidade e empatia. Que eu acho que é um bocadinho o novo contracorrente, ou o novo punk, ou o novo... A grande inovação destes tempos é ser empático, acho eu. Ou o que nós precisamos neste momento é de ser empáticos e de sentir empatia pelo outro, não estarmos constantemente nesta guerra de ter mais para nós ou de conseguirmos mais para nós, ter um olhar para o outro. Portanto, seria alguma coisa que tivesse humanidade e empatia. No fundo, recuperar a humanidade. Sim. É isso. Sim. Paulo, muito obrigada por esta conversa sem filtros, uma conversa muito interessante. Num tempo em que os algoritmos marcam o ritmo, fica claro que há coisas que só se aprendem com dor e com palco e com sofrimento e com sentimento, porque no fim não é sobre o que a IA consegue fazer, é sobre aquilo que nós escolhemos viver e sentir. Obrigada por estar connosco em mais um episódio do podcast da SPA Entre a Arte e o Algoritmo. Siga-nos nas redes sociais.